Pode começar, pastor. Graça e paz, boa noite a todos que irão assistir, estão assistindo essa transmissão. Meu nome é Ricardo, sou pastor na Igreja Presbiteriana Manaim, na cidade de Londrina, Paraná. A convite do nosso irmão Davidson, estou aqui para fazer um breve devocional com vocês, falando da palavra de Deus. O texto para nós hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 42. Antes de lermos o texto, quero desde já orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença. Falar da sua palavra é algo glorioso, é algo extraordinário. Então, com reverência, nos humilhamos diante do Senhor e clamamos para que o Senhor nos use como um porta-voz dessa mensagem tão poderosa que é o Evangelho, as boas novas de salvação. Fala ao coração de todos aqueles e aquelas que estarão ouvindo esta mensagem. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina que ela jamais volta vazia, mas ela cumpre com aquilo que lhe apraz. O Senhor não tem compromisso com aquilo que eu irei falar nas minhas anotações, no meu esboço, mas o compromisso do Senhor é para com a sua palavra, certos de que essa palavra vai falar ao coração. Agradecemos e pedimos a sua bênção, a direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero falar com vocês hoje sobre as verdades do Evangelho, ou verdades do Evangelho. Texto base, como eu já citei, Mateus capítulo 10, versículos 34 a 42. Diz assim o texto para nós: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Texto da palavra, Evangelho de Mateus, e nós vamos meditar nesse tema, verdades do Evangelho. Nós temos uma realidade como igreja brasileira. Eu não posso falar da realidade da igreja europeia, americana, em outro país, mas eu posso falar da realidade da igreja brasileira. Pesquisas e estudos, pesquisas via IBGE, conversando com pastores e colegas, amigos do ministério, nós percebemos que a realidade da igreja brasileira, ela tem sido muito desafiadora. Em que contexto? Nós temos um evangelho que se divide em várias denominações. E essa divisão, muitas vezes, nos faz pensar, nos faz entender ou ter também vários ensinos a respeito de teologias e teologias. Claro que nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, mas é o sola Escritura, cuja reforma protestante já nos trouxe. É a Bíblia pela Bíblia. Se não for isso, nós damos margem para interpretações equivocadas, distorcidas da realidade da palavra de Deus. E é isso que nós vemos no contexto da igreja brasileira. Por isso que eu trago esse tema à luz desse texto tão profundo, tão complexo também de entendimento, para que, em um breve período,
em alguns minutos, possamos meditar acerca das verdades do Evangelho para cada um de nós. Bem sabemos que as verdades do Evangelho não é só bênção, não é só prosperidade, não é só cura, não é a teologia do coach que nós temos visto sendo ensinado e pregado no contexto da igreja brasileira. Então, falar das verdades do Evangelho é falar de bênção, sim, é falar de prosperidade, sim. O nosso Deus é generoso, o nosso Deus é abençoador, é falar de cura, ele realiza milagres. Nós cremos nisso, nesse Deus poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é apenas isso. Então, falando ainda de pesquisas, os últimos dados apresentados pelo IBGE, nós temos uma realidade de um país consideravelmente cristão. São mais de 80% entre católicos e protestantes nesses dois grupos. Então, pessoas que se intitulam cristãs. Cerca de 30% entre evangélicos protestantes e 50% sobre o catolicismo. Se nós colocarmos esses dois grupos em um só grupo, independente das crenças e daquilo que nós entendemos, daquilo que nos difere como igreja católica e protestante, nós poderíamos pensar e refletir por que nós não vemos tanta diferença no contexto prático dessa questão. Realidade brasileira, política é corrupção, não é só na política, está em todas as áreas, é violência, nós temos alto índice de criminalidade e tantos outros assuntos. Porque, de fato, talvez, segundo alguns autores e colegas aqui da cidade de Londrina, falta-nos um discipulado, um estudo bíblico sobre as verdades do Evangelho. E é isso que eu quero destacar nesse texto. O Evangelho de Mateus é um dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Os três falam da mesma realidade, cada um com seu ângulo de visão, tanto que parte desse texto, uma mesma verdade, também está no Evangelho de Lucas, mas Mateus ele fala aqui de duas situações que eu quero destacar para nós no dia de hoje, sobre as verdades do Evangelho. Primeiro é que nós, como cristãos e discípulos de Jesus Cristo, nós teremos dificuldades. Não podemos deixar de falar que o cristão, aquele e aquela que vive o Evangelho, que decide ser obediente à palavra de Deus, encontrará dificuldades das mais diversas. Então, é uma primeira lição que nós aprendemos sobre verdades do Evangelho. Sim, teremos dificuldades. O dito popular que eu falarei aqui no meio cristão, é uma brincadeira e eu aprendi logo ao chegar na igreja, logo ao dar início à minha trajetória de fé, dizendo assim: olha, se a sua vida está muito bem, cuidado, porque talvez você já relaxou, você afrouxou em alguma situação. É uma grande verdade, porque quando as coisas parecem, entre aspas, estar muito bem, é porque às vezes nós não estamos tão atentos quanto à realidade que se mostra diante de nós. Então, fato é que nós encontraremos dificuldades. De novo, eu volto no contexto da igreja brasileira. Hoje nós temos muitas teologias e ensinos dizendo de um evangelho que só apresenta o lado, entre aspas, aqui. Eu peço que vocês me entendam naquilo que eu estou trazendo como raciocínio, só o lado bom do evangelho. Eu poderia conjecturar no sentido de, olha, essa parte da Bíblia que fala de salvação, essa parte da Bíblia que fala que Jesus é o meu pastor, nada vai faltar, ele é o provedor, ele é o Deus que sustenta, ele abençoa, eu creio. Mas nesses outros aspectos, ou em outros assuntos, que fala de eu carregar a minha cruz, como esse texto nos apresenta, que fala que nós podemos passar dificuldades, essa verdade não é tão interessante para mim. Volto naquilo que eu disse no início. A Bíblia pela Bíblia, o sola Escritura. Se nós não tivermos esse modelo padrão da palavra de Deus como objeto central da nossa crença, nós vamos entrar em muitos conceitos equivocados nos dias de hoje. E é uma realidade na igreja brasileira quando eu falo no geral. E eu também não posso dizer que nenhuma igreja é melhor que a outra. Eu acredito muito que Deus ele age, porque isso, né, que eu acredito da minha cabeça, mas é uma verdade da palavra, ele age por graça, não é meritocracia. Nós temos sim
muitas coisas a seguir como padrão, estilo de culto e tantas outras diversidades no meio cristão, evangélico, como igreja, mas nenhuma igreja é melhor que a outra, nenhuma igreja é boa em tudo, porque o que permanece é a glória de Deus, é o poder de Deus, e Deus age quando nós nos sujeitamos a Ele. Então, nós temos igrejas diversas, com erros e equívocos, mas nenhuma igreja é melhor que a outra. A IPB não é melhor que a placa A, B ou C, a Assembleia, a Metodista, qualquer outra. O meio pentecostal, o meio reformado, não importa, porque o que nos une é o feijão com arroz. Mas no aspecto do ensino da palavra, isso nós podemos falar como igreja no geral. Às vezes falta-nos, de fato, o aprendizado, o discipulado, a volta às escrituras, a Bíblia pela Bíblia, para que não caiamos no erro de achar e pensar que nós não teremos dificuldades. Então, uma primeira verdade é essa: teremos dificuldades. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Parece contraditório, mas não é. É um paradoxo que a palavra de Deus nos traz. A Bíblia fala que a paz de Jesus, a paz de Deus no nosso coração, ela excede todo entendimento. Quem tem a Cristo tem uma paz que é sobrenatural, é dada pelo Espírito Santo. Então, quando nós lemos esse texto, não pensem que eu vim trazer paz à terra. É um paradoxo que nós temos aqui. Não vim trazer paz, mas espada. Porém, Jesus continua dizendo: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. O texto nos ensina não é que uma família vai andar dividida e que Jesus tem prazer nisso. Mas nós podemos ilustrar da seguinte maneira: pense você juntamente comigo. E isso nós percebemos na caminhada ministerial, no sentido prático das coisas acontecer. Um jovem que se converte ao evangelho e essa família não tem uma crença cristã, e ainda que tenha, dentro do conceito catolicismo, certamente esse jovem enfrentará dificuldades por parte dos seus pais ou responsáveis, porque eles não vão desejar, não gostarão que esse filho ou essa filha se renda a Jesus Cristo. Isso é fato. Então, olha só o problema causado. Agora, quer ver um outro fato importante de ilustrarmos, onde Jesus fala: olha, eu não vim trazer paz, mas espada, vim causar divisão. Um casal que se casaram, ambos, marido e esposa, não conheciam a Cristo. E agora, vamos pensar em 10 anos após esse casamento. Um deles se converte, o marido se converte ao cristianismo. Vai ter problemas sérios no quesito de apoio do cônjuge, escolhas, ir à igreja, participar, entendimento, porque o tempo da salvação, a conversão, ela é obra do Espírito Santo, é obra de Deus, é monergia, é Cristo fazendo, realizando em nós, ele vem ao nosso encontro. Então, no meio de um casamento, seja 10 anos, 5 anos ou 20 anos, um dos cônjuges se converte. Nós vamos encontrar essas dificuldades aqui reveladas no texto de Mateus. Ou uma família grande, a nora é convertida ao cristianismo e a sogra não é, vai ter uma reunião familiar e existem práticas que contradizem, que se contrapõem ao que cremos como cristãos, vai ter divisão, vai ter problemas. Isso numa esfera assim simples para que possamos entender. Então é justamente isso que Jesus está trazendo. E o ponto central, na minha visão, na minha opinião, é que quem ama mais essas pessoas, o próprio filho, a própria esposa, a nora ou a sogra, e mais do que Jesus, não é digno dele. E é isso que ele fala. Então, verdades do evangelho, teremos dificuldades. Tomar a nossa cruz é, de fato, seguir os passos de Jesus. E se ele foi perseguido, com certeza nós seremos perseguidos também. Encontraremos inúmeras dificuldades no trabalho, faculdade, escola, relacionamento, amizade, família, como o próprio texto está dizendo. Então, se existem dificuldades, existem bênçãos também. Então, nós temos dois contrapontos aqui, dificuldades e recompensas. Então, verdades do Evangelho, encontraremos dificuldades,
mas existem inúmeras bênçãos. Uma delas é que Jesus declarou, olha, João 16:33, no mundo vocês passam por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Uma certeza do cristão é que jamais estaremos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. O Senhor sempre estará conosco. Então existem recompensas. Olha, quem recebe vocês, a mim me recebe. É a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de um justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O texto está falando aqui da tratativa para com aqueles e aquelas que pertencem ao reino de Deus, daqueles e daquelas que estão sendo governados por Jesus Cristo. Essas pessoas, ao fazer bem a um profeta, dentro do contexto, a um justo, oferecer algo, certamente receberão a sua recompensa, quanto mais a nós, os discípulos e discípulas de Jesus. E a maior recompensa, a melhor recompensa, a mais abençoada recompensa, nós que temos Jesus no nosso coração, que o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, único, suficiente Salvador, nós que o confessamos como o que deve governar a nossa vida, nós já recebemos a maior e melhor bênção, a salvação em Cristo Jesus. Então, existem dificuldades, mas existem muitas recompensas. Concluo dizendo que o nosso olhar como cristão, como Pedro vai escrever em sua primeira carta, nós somos peregrinos em terra estranha. O nosso olhar não deve estar sendo voltado para esse tempo, mas sempre para a eternidade, que começa agora, mas a alegria completa é na segunda volta de Cristo. Dificuldades teremos e passaremos, das mais diversas, como dentro da própria família. O texto de Mateus nos relata. Mas existem recompensas também. Se quem recebe um profeta, quem oferece algo a um justo, a alguém, um homem ou uma mulher de Deus, ele já é abençoado, quanto mais a nós, que pertencemos ao reino do Senhor Jesus. Então, que essa palavra faça sentido na sua vida, que essa palavra possa ministrar o seu coração, não sei o momento que você se encontra. E quantas vezes, ao passarmos por dificuldades, a nossa fé às vezes quer desanimar, o nosso coração se entristece. Louvamos o Senhor, porque só perseveramos, porque o Espírito Santo está conosco e ele nos auxilia em nossa fraqueza. Ele intercede por nós, como disse Paulo em Romanos 8:26, com gemidos inexprimíveis. E eu quero então encerrar com você, orando mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Verdades do Evangelho. Existem dificuldades, são enormes, grandiosas, mas nunca estamos só. Tua palavra diz que o Senhor nunca nos abandonaria, jamais Deus nos abandonaria. Então, muito obrigado pela sua presença. Existem recompensas, a maior e melhor já recebemos. A salvação em Cristo, a vida eterna. Nos ajude a passar por esse tempo, como igreja firmada na sua palavra, a Bíblia pela Bíblia. Nos ajude, Senhor, a nos livrar do conceito de cristianismo atual, em que tudo é bênção, tudo é a vontade do homem e pouco da vontade de Deus. Não, que possamos nos sujeitar à sua vontade, carregar a nossa cruz, porque essa é a vontade de Deus, essa é a sua palavra, essas são verdades do Evangelho. Oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.